Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nessa unidade do livro, nós estudamos o texto de opinião. Agora, para finalizarmos esse estudo, nós vamos produzir o nosso texto. Então, pegue o seu livro e acompanhe a orientação que vai das páginas 131 a 132. Vamos lá? Vem aí artigo de opinião. Leia o texto a seguir e conheça mais um artigo de opinião. Nas páginas anteriores a essa daqui, nós vimos vários textos de opinião, não foi isso? Vamos agora ver mais um. Esse é Desculpa, de Fabiana Gutierrez. Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpas? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. E mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o ato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado. Então, você consegue pedir desculpas? Quando você está errado, você tem seu coração aberto para pedir desculpas? Você acha que quem pede desculpa é porque é fraco? Ou porque essa pessoa ela é tão evoluída que sabe admitir seus erros? Qual a sua opinião sobre essa questão? Então, além desse texto de opinião, desculpas, nós temos outros que vocês já leram. E aí, escolha um dos textos de opinião que já foi lido nesta unidade para preparar a leitura em voz alta, sempre com o propósito de ler para alguém. Aqui nós vamos treinar a nossa oralidade. E mesmo que você não leia para alguém, pegue e leia para você mesmo em voz alta e perceba se você consegue ler com uma boa entonação, fazendo as pausas nos locais certos onde aparece cada pontuação. Observe que ao ler o artigo de opinião, você revelará menos sentimentos ou emoções do que expressaria ao ler outros tipos de texto, como poemas, por exemplo. Leia com objetividade e bastante clareza a pronúncia das palavras. Só reforçando, essa primeira atividade você vai fazer para alguém ouvindo a sua leitura. E se não tiver alguém, faça para você mesmo ouvindo a sua voz. Não deixe de não fazer. Você pode pensar que é bobagem, mas não. Essa é uma atividade muito séria de oralidade. Treinar a sua fala, a sua oralidade. E, por fim, nós vamos à produção de texto. Parágrafo opinativo. Agora é o momento de escrever a sua opinião sobre algum assunto polêmico, isto é, um assunto sobre o qual haja opiniões contra ou a favor, ou ainda opiniões que concordam parcialmente com as ideias que são apresentadas. Antes de escolher o assunto, você deve pensar sobre algo muito importante: a diferença entre fato e opinião. Se tiver dúvida ainda sobre o que é fato, sobre o que é opinião, volte lá na nossa playlist e procure o nosso vídeo de estudo do SAEB, que trata muito bem sobre fato e opinião. E aqui nós ainda temos que dizendo que os fatos são os acontecimentos. Sobre esses acontecimentos, podemos ter opiniões diferentes.
Reforçando, os fatos são os acontecimentos. Sobre os acontecimentos, podemos ter opiniões diferentes. Nós temos então aqui 3 fatos e você deve escrever a sua opinião sobre esse fato no quadro ao lado, justificando a sua razão. Você acha que é isso? A sua opinião. Por que você acha que é isso? Vamos ver qual é o fato. Crianças e jovens gostam de se sentir mais velhos. Aqui é o fato. Agora, a sua opinião. Você concorda com esse fato ou discorda? Se você concorda, você vai dizer que sim. Por que sim? Por isso, isso e isso. Se você discorda, você diz que não concorda por isso e isso, certo? Torcedores de times adversários brigam depois do jogo. Você concorda com isso ou discorda? Lei elaborada para multar pessoas que fazem xixi na rua. E aí? Você concorda com essa lei ou você discorda? Coloque aqui ao lado a sua opinião e a sua justificativa. Por que você acha que é dessa forma como você está opinando? Aqui nós já começamos a fazer um treino para fazermos a nossa produção. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a nossa produção. Para fazermos uma produção, o primeiro passo é o planejamento. E que planejamento é esse? Certo? É você pensar no que você vai fazer. O primeiro tópico é: qual é o tipo de texto que você vai produzir? Então, aqui já está dizendo qual é. Você vai produzir um parágrafo opinativo. Um parágrafo que você vai estar dando uma opinião. Segundo tópico: lembre-se de um fato que tenha impressionado você. Então, aqui nesse momento, você vai botar a sua cabecinha, a sua cachola para pensar e tentar ver um fato que você achou muito marcante. Você vai descrever esse fato, certo? E vai dar a sua opinião, se você concorda com aquilo ou não. Então, você vai pensar qual é a sua posição, a sua opinião sobre esse fato. Se é contra o que aconteceu, se concorda com a forma como as coisas aconteceram, ou se é totalmente contra ou a favor. Ou se não é totalmente contra ou a favor. E aí, nós temos o terceiro tópico. Qual é o seu argumento para defender o que você pensa sobre o assunto? Você deve justificar a opinião ou a posição apresentada. Então, você planejou, organizou as suas ideias na sua cabecinha, na sua caixolinha. A gente vai, então, agora colocar todas essas ideias no papel, que é o momento da escrita. Então, o que é que você vai fazer nesse momento da escrita? Tópico 1. Inicie seu parágrafo pelo fato escolhido. Depois que você relatar o seu fato que você escolheu, nós vamos para o ponto 2, que é apresentar a sua opinião ou posição. O que pensa sobre aquele fato, né? Sobre o fato escolhido. Depois, você vai para o tópico 3. Procure justificar a sua opinião ou dar as razões sobre o que você pensa. No quarto tópico, você vai procurar colocar em uso essas palavrinhas, essas expressões que nós usamos, que serve para ligar as ideias. Que palavras são essas? Mas, então, assim, durante esse tempo, porque, pois, porém, quando. Lembra que nós estudamos isso nas páginas anteriores?
Essas palavras vão ajudá-lo a organizar suas ideias, porque essas palavras são palavras de ligação. E por último, se houver bastante ideia, seu parágrafo pode se transformar em um texto maior com mais detalhes. Qualquer coisa, peça orientação à sua professora aqui que vos fala. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!